Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho para mais uma oportunidade de estudo e aprendizado dessa doutrina maravilhosa que os Espíritos trouxeram até nós. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros que já nos acompanham há muito tempo, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros da internet que estão nos acompanhando em todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. O mestre nos falou que onde se encontrarem duas ou mais pessoas em seu nome, ali estarei presente. Então, com certeza, não só ele, mas todos aqueles espíritos benfazejos que estão sempre ao nosso lado, aqui estão presentes, nos amparando, nos apoiando. Então, é com grande satisfação que nós estamos reunidos nesta casa, nesta tarde. Só alguns lembretes, né? Os nossos horários estão fixados no quadro e também na internet. Quem quiser acessar, inclusive lá tem as palestras gravadas, tem os avisos dos eventos que são realizados pela casa. O site é o www.casadocaminhosantana.com.br. É só acessar e pode acompanhar também as palestras ao vivo, inclusive pela internet, né? Então, às vezes a pessoa não pode vir, mas quer acompanhar os trabalhos da casa, através do site consegue fazer isso aí, ok? E mesmo assim a gente reforça, né? E nós temos aí no domingo a evangelização infantil, às 10 horas da manhã, né? Nós temos aí, enquanto é realizada a palestra, as crianças têm o primeiro contato com a doutrina. Então, é um domingo que é aproveitável por toda a família. No sábado nós temos as palestras e o trabalho da entrega de lanches, né, que é realizado a partir das 17 horas. A equipe de abnegados, companheiros aí que com muito carinho prepara esses lanches, que serão distribuídos às 18 horas para aqueles companheiros necessitados que se encontram ali nas imediações das rodoviárias, entre a rodoviária Tietê e a estação Carandiru. Então, trabalho voluntário, quem quiser participar, é só procurar os nossos companheiros às 17 horas e dar início ao trabalho, né? Nós temos também, antes das palestras, né, meia hora antes, nós temos o atendimento fraterno. Então, é só procurar os dirigentes, que serão encaminhados aí. É um momento que as pessoas às vezes precisam desabafar, falar alguma coisa, ou precisam de uma ajuda. É nesses momentos que estamos à disposição, ok? Nós estamos também na área social, né, atendendo aí as gestantes no primeiro e terceiro domingo de cada mês, a partir das 9 horas, atendemos aí, eu não sei o número agora, parece que aumentou o número de atendimento a gestantes, nós estamos com 20, parece que agora iam para 30 atendimentos de gestantes aí que estão recebendo esse primeiro apoio, primeiro amparo, né, para aqueles espíritos que estão reencarnando aí. Então, primeiro e terceiro sábado do mês, a partir das 9 horas, é feito um curso, né, preparando elas para receber esses companheirinhos, e também é doado um enxoval. No final do curso, é doado um enxovalzinho para as pessoas que estão precisando, ok? Todos esses outros serviços que nós temos também, né, é passado nos plantões. Então, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Lembrando sempre também que um dos serviços que nós temos aqui, um dos trabalhos na área social, é o atendimento a 80 famílias cadastradas que recebem uma cesta básica, né? Elas são cadastradas, é feita uma pesquisa da situação para realmente confirmar se a pessoa mora no local, tudo, e é atendida, é doada uma cesta básica durante 6 meses. A cada 6 meses é renovado o grupo de pessoas que vão receber essa ajuda, ok? E como sempre, né, eternos espíritos que somos, né, pedimos a colaboração do pessoal aí para nos ajudar aí com leite em pó, arroz, óleo, biscoito, açúcar, o que puder ajudar, será de bom grado, e com certeza vamos ajudar muitas pessoas que estão necessitadas, ok? Não deixe de ler, de conhecer também o livro do Mirabelli, tá? Ele foi editado junto com foi editado pela casa, né, através da GEV Editora, está vendo nas nossas livrarias. Está sendo preparado inclusive o volume 2. Também, então, o volume 1 é umas experiências, é muito interessante para quem quer conhecer mais um pouco sobre a doutrina. É só nos procurar que na nossa livraria está à disposição. E acho que passei todos os recados. Isto. Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida iniciarmos a palestra da tarde.
Então, convidando a todos para fechar os olhos do plano físico. Não é um ritual, nada, mas simplesmente para que nós não desviemos a nossa atenção, não é? Então, fechando os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos corações, vamos buscando a imagem doce e meiga do nosso Mestre Jesus, que é o governador desse planeta, que está sempre nos auxiliando, está sempre nos orientando, através dos companheiros abnegados da espiritualidade, que são os mensageiros dessas mensagens, sempre ao nosso lado. Então vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo nesta tarde e que possamos aproveitá-la ao máximo, Senhor, cientes de que a partir do momento que se reunimos em vosso nome, Senhor, estamos recebendo uma ajuda enorme, e essa ajuda nos fortalece, nos ampara e nos ilumina, pois vós é a verdade, o caminho e a vida. Somente iremos aos céus se for através de ti, Senhor. Então, que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o Márcio, né, que para a palestra da tarde. Ele seja feliz na sua apresentação. Márcio, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Tem, só que eu vou deixar aqui para não derrubar. Eu começo a chutar. Boa tarde, meus amigos. Nosso tema de hoje é Guardemos o Cuidado, que é uma lição do Emmanuel, tirado psicografia do Chico Xavier, tirado do livro Fonte Viva. Então nós vamos ler alguns trechinhos da lição aqui. Guardemos o cuidado. Aí tem uma citação do apóstolo Paulo para iniciar. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E aí a lição do Emmanuel. O homem enxerga sempre através da sua visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos dos outros. Na conduta alheia, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine no mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, olhamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno das apropriações indébitas. Né? Ou seja, vê o vizinho lá comprando coisa, acha que ele está roubando, está adquirindo coisa. Como é que ele comprou tal coisa? Né? Vê alguém bem vestido, porque fulano está muito vaidoso, e assim vai. Quer dizer, tudo que a gente olha nos outros, a gente vê com maus olhos. Né? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas horas, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Então diz o Emmanuel, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou a visão escura de que dispõe. Emmanuel.
Então a lição é bem clara, né? Guardemos o cuidado, assim, que nós vamos ver o mundo de acordo com a nossa visão interior. Isso é natural, né? Por exemplo, quando nós estamos pensando em alguma coisa, nosso foco interior, por exemplo, nós estamos pensando num carro. Aí, todo lugar que nós estamos, a gente está vendo carro, né? Passa o carro ali, ó o carro ali, ó o fulano tem um carro. Nós estamos pensando numa aula de alguma coisa, algum assunto do nosso interesse. Aí nós começamos a ver esse assunto, a gente nunca tinha imaginado, até na nossa família, nos amigos, alguém faz isso, alguém... né? Então nós começamos a ver as coisas de acordo com o nosso pensamento, o nosso foco mental. E isso é natural. Agora, imaginemos quando o nosso pensamento não está bom, as coisas interiores. Então, por exemplo, quando Jesus ele comeu lá com os fariseus e ele não lavou as mãos, numa determinada passagem, e eles tinham isso como uma regra. Hoje para nós é uma questão de higiene, né? Natural. Mas eles tinham até como uma regra religiosa, lavar as mãos antes das refeições, antes de se alimentar. Se eu não me engano, era uma das regras lá de Moisés, que eles guardavam, tal. E Moisés ele fez muito isso, né? Ele colocou muitas regras, além da parte religiosa de Deus, para a terra. Ele colocou muitas leis civis, coisas que as pessoas precisavam, até essas de lavar a mão antes das refeições, que eram para educar o povo ali, né? Na época dele. E Jesus não lavou as mãos antes de fazer uma refeição lá. E os fariseus falaram, mas não lava as mãos antes de comer, né? Está ferindo os preceitos religiosos. Aí Jesus falou, mas o pecado, eles achavam que era um pecado isso, né? Qualquer coisa contra a religião era chamada pecado. E eles falaram, vai cometer um pecado, e Jesus falou, mas o pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque aquilo que sai da boca vem do coração. Então, o que sai de nós vem de dentro de nós. Né? E o que está saindo de nós? Da nossa boca, dos nossos pensamentos, das nossas manifestações. O que nós estamos irradiando de nós? É isso que nós temos que observar. Porque isso é o que está certamente dentro de nós. E se não são coisas boas que nós estamos expandindo, expressando, né? Nós somos espíritos. Então, através do corpo físico, através dos meios de que nós temos para viver e para nos manifestar na vida, nosso dia a dia, né? Sendo um pouco... mas é a realidade. Então, através dos meios que nós temos, a fala... O que é a fala? É um meio que nós temos para expressar nosso pensamento. Não vem assim do dia para a noite, vem de reencarnações. Os espíritos aprimoraram isso para nós, trouxeram a fala lá de trás, aprimoraram inclusive o nosso veículo físico, a nossa garganta, para a pressão, tudo mais a construção aqui nossa para poder emitir o som e depois trazer essa questão da linguagem. Então, assim, todas as nossas formas de expressão, a fala, o pensamento que gera energia, nossos sentimentos, tudo que nós estamos colocando para fora e interagindo com as pessoas, e as pessoas estão recebendo isso tudo de nós, que é a nossa contribuição, né, na nossa vida, tudo isso vem do quê? Do que nós temos dentro de nós. Então, Emmanuel diz, cuidado, se nós estamos sentindo muita inveja, se nós estamos sendo muito maledicentes, se nós estamos sentindo muita raiva, né, se nós andamos sentindo muitas coisas que nós identificamos como sentimentos ruins, negativos, etc., é bom ligar um botãozinho de alerta para nós. Opa, tem alguma coisa errada comigo. Não é com os outros. Porque cada um vai evoluir segundo o seu grau de adiantamento, o seu esforço próprio. Então as pessoas vão evoluir
nós podemos ajudá-las, mas nós não somos responsáveis diretos pela evolução do outro, né? Nossos filhos, determinadas pessoas, nós educamos, ajudamos, auxiliamos, mas o resultado, o proveito é o esforço de cada um. Por isso que nós estamos na vida, né? Por isso que nós vivemos aí 80, 90 anos, tempo à beça para passar muitas experiências na vida, né? Muitas mesmo. Mas assim, o proveito é próprio. Então, se nós estamos sentindo muitas coisas ruins, estamos olhando o outro com desconfiança, estamos sentindo muito medo das coisas, qualquer sentimento que nós sentimos que não é uma coisa boa, vamos ligar um sinal de alerta. Tem alguma coisa comigo, alguma coisa acontecendo comigo mesmo. Então, o que fazer, né? Então, nós entendemos que nós temos que mudar um pouco. Porque se nós só estamos vendo coisas negativas, é o nosso foco, a negatividade, né? Quando nós assistimos um programa que só fala em violência, não sei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se nós entramos na internet para ver fim do mundo, aquelas teorias malucas, né, que nós não sabemos se é verdade, se não é, e fica na nossa cabeça, porque o mundo vai acabar. Não, porque o mundo está cada vez pior, só desgraça, acidente, terremoto, não sei o que. Terremoto sempre existiu, todas as épocas humanas. Só focamos nisso, esse é o nosso foco. Então, o que nós vamos ver no nosso semelhante? Como que nós vamos aproveitar a vida? Vamos passar o dia com medo. Só para dar um exemplo. Agora, se nós vamos colocar dentro de nós uma visão mais otimista, com mais esperança, se nós vamos estudar, entender que Deus está por nós, nos ama, nós estamos na vida justamente para melhorar. Nós não estamos na vida para sofrer. Nós estamos na vida como uma oportunidade que Deus nos dá para melhorar. Às vezes até no sofrimento nós estamos melhorando. Porque nós estamos sendo provados, nós estamos lutando, nós estamos aprendendo a nos esforçar um pouquinho mais, a não desistir, a ser otimista. Então, na hora da dificuldade, né, tem várias frases assim, algumas que nós vemos atribuídas ao Chico, não sei, mas tipo assim, quando você está lá no fundo do poço é a hora que você vai subir, porque não tem mais para onde descer. Quando você está com um problema é a hora que você vai reagir. Então, se nós estamos vivenciando uma crise, que chegou numa crise, é a hora que nós vamos sair dela. Nós vamos aprender como sair e nos esforçar para isso. Então a vida é muito relativa. Mas o ponto essencial é pensar assim, puxa, mas eu vou passar o resto da minha vida sofrendo? Não. Essa dor é para me derrubar? Não. É para justamente o contrário, é para te reerguer. É para ensinar a lutar, é para ensinar a ter um foco melhor, ver as coisas de outra maneira. Então, isso é a modificação que nós fazemos dentro de nós. Porque dentro de nós, pensando, puxa, Deus me deu a oportunidade de viver. Eu tenho ajuda, né? Eu tenho fé, desperta a nossa fé. Eu tenho esperança que vou melhorar. Então, isso tudo renova. Diz, inclusive, o Emmanuel, ele fala que só para nós termos uma ideia, nós não conhecemos a nossa mente, né? Muito pouco sabe-se da mente, do cérebro. Diz o Emmanuel que, por exemplo, nós sabemos que o nosso corpo físico é composto de bilhões de células. Bilhões. São mini-organismos vivos. Alguns simples, outros complexos. Juntam-se as células, formam-se os tecidos, os órgãos. Então, eles trabalham no nosso corpo, né? No automatismo. Nós esquecemos e eles estão trabalhando. Então, diz o Emmanuel, que a nossa mente, ela transmite ordens para o nosso corpo físico. Esses bilhões de organismos vivos no nosso corpo, que estão nessa reencarnação, nos servindo, eles obedecem o nosso comando. Eles não são ainda, eles agem no automatismo, mas eles obedecem. Então, o Emmanuel diz que a nossa mente, olha que importante é isso, mal dirigida, negativa, depressiva, maus pensamentos, você está emitindo ordem para o seu próprio corpo físico. E diz o Emmanuel que a nossa mente
com esses problemas, que é um reflexo do que nós somos, né? A mente vai emitir o que o espírito manda. Então, isso mal dirigido é capaz de gerar mais doenças em nós do que todas as doenças externas. O Zika, o pernilongo, não sei o que lá, isso tudo, né? São problemas. Mas a nossa mente mal dirigida, ela é muito mais perigosa, ela causa muito mais doenças do que os agentes externos. E se ela causa tantos males, ela também pode fazer o contrário, né? Então, uma mente bem dirigida, com otimismo, com esperança, com fé, entusiasmo, com alegria, ela vai causar um benefício enorme no nosso veículo físico. Pode até curar, né? Então, nós não nos deixamos abater pelo problema, nós vamos levantar a mente e lutar mais um pouco. Então, isso é modificação interior. E não basta também, assim, só contemplar, só... Existem, por exemplo, diz o Emmanuel, procure a prece, né, nessas horas de crise e dificuldade, procure a prece, que é a nossa conversa com Deus, com o plano espiritual. A prece é um canal, nós nos ligamos com o alto. E procurando a prece com o coração aberto, com fé, com esperança, nós vamos nos conectar com coisas boas, com Deus, com o nosso guia espiritual, com Jesus, que está guiando toda a nossa humanidade. Então, unidos nessas energias, nós vamos receber muitas coisas boas. E aí modifica a nossa mente, modifica tudo. Uma outra questão importante, além da prece, uma outra questão importante que os espíritos falam é: pratique a caridade. Faça o bem. Caridade não é só ir, de repente, dar um dinheiro ou dar um pão. Tudo isso é caridade. Mas existem muitas formas de caridade. Então, pratique o bem. Às vezes você faz alguma coisa boa dentro da sua casa, na sua família, fora, com seus amigos. Faça o bem. Quando nós estamos movimentando o bem, o bem se movimenta ao nosso favor. Então, estou com um problema dentro de mim, estou negativo, estou sentindo isso tudo. Saia das coisas negativas, das pessoas negativas, daquelas pessoas que só te põem para baixo, que só dão um aconselho, que acham que o mundo vai acabar, que não vai sobrar nada. Sai fora disso. Procure, ao contrário, as pessoas do bem, né? Busca o Cristo que Jesus ensinou, que é a moral máxima que nós temos. Porque buscando isso e colocando isso em prática, começando a auxiliar, nós saímos da posição de somente pedintes e começamos a receber. E aí sim ocorrem verdadeiros milagres na nossa vida. Porque o bem que nós praticamos é uma energia, muda tudo. Muda inclusive o nosso sentimento. Outra coisa que o Emmanuel diz: aprenda a ver o bem nos outros. Né? Isso tem a ver com o começo da lição. Se nós estamos negativos, a gente só vê o mal, só a crítica nas pessoas. Porque fulano é isso, é aquilo ali. Então, vamos procurar esquecer o mal e procurar ver o bem. Às vezes, olhando o bem nas pessoas, muda tudo, a nossa simpatia, o nosso relacionamento. Né? Procure ver o bem nas pessoas. Aí Jesus diz, nas bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Das bem-aventuranças. Os puros, porque verão a Deus face a face. Os espíritos falaram para o Kardec: quem pode ver Deus, né? Os espíritos falaram: olha, nós vamos evoluindo, mas só quando nos tornamos espíritos puros, no mais alto grau da evolução espiritual, é que se pode ver Deus face a face. Então, no momento, né? Então, assim, tem a ver com essa pureza, porque é o que está dentro de nós, melhorando o que está dentro de nós, nós vamos nos purificando. Nós vamos acendendo as luzes que nós temos no espírito. Então nós vamos nos tornando pessoas melhores, não só para essa vida, mas para o resto, porque a vida não termina nunca, né?
Então, bem-aventurados os puros de coração. As pessoas são diferentes. E as pessoas geralmente são diferentes. Tem pessoas similares, mas no geral são diferentes. E por que isso? Porque os caminhos das pessoas também são diferentes. Então, às vezes, como diz a lição, nós queremos ver tudo do nosso modo de ver. Queremos que as pessoas sejam o que a gente acha que é. Ah, tem que seguir tal coisa, tem que seguir tal profissão, tem que fazer tal coisa, tem que ir ali, tem que fazer aquilo, porque nós achamos que isso é o certo. Mas as pessoas são diferentes. Têm experiências diferentes na vida. Então, o que serve para mim pode não servir para o outro. O caminho de um é esse, o caminho de outro pode ser diferente. Nós temos que identificar o nosso caminho de acordo com a nossa consciência. A nossa consciência nos aponta o que é certo e errado. Orar, pedir a Deus que nos mostre o caminho e daí fazer o que deve ser feito. Aí sim, nós estamos vencendo as coisas. Não fazer o que faz a moda, o que faz a leva, a maioria, porque isso aí, cada um tem seu caminho na vida. Então, nós seguirmos assim e entendermos isso nos outros também. E por fim Jesus diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Ou seja, o que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Busca o reino dos céus, quer dizer, segue o que Jesus ensinou, a moral, o bem, busca estar bem com Deus, com a sua consciência, e aí nós vamos ver que tudo mais que nós necessitamos vem junto com isso. Porque qual é a primeira necessidade nossa? É o equilíbrio, é tudo isso mais. Então, tudo mais vem com a nossa consciência, entendendo que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Então, tudo mais nos será acrescentado. Para nós termos uma ideia do que é, como nós vemos a vida de acordo com o que está dentro de nós, e como é o nosso foco, né? Como nós estamos falando no começo, que nós queremos comprar um carro, estamos querendo entrar na aeronáutica, nós começamos a ver avião para todo lado, fulano, então é o nosso foco, né? E Jesus falou, aonde tiver preso o seu coração, o seu tesouro, né, onde você estiver focando o seu tesouro, ali vai estar preso o seu coração. Ou seja, onde nós estamos colocando os nossos valores, o que nós desejamos, nós estamos presos àquilo. Ah, mas isso é ruim? Não. É ruim se nós estamos dando valor a coisas que não são boas. Aí nós estamos presos. Agora, se nós valorizamos o que é bom, nós estamos presos a coisas boas. Então, tem uma mensagem do Chico Xavier que ele recebeu através da psicofonia. Ou seja, falando, né, numa sessão de desobsessão. Não foi escrevendo. E ficou uma mensagem muito famosa do irmão Faria, se eu não me engano chama Amarga Experiência. E o espírito conta que ele, na verdade, ele era um presidente de banco. Olha só, presidente de banco. Lá, 1900 e alguma coisa. E como um presidente de banco, no caso dele, ele só pensava em dinheiro. Vivia pelo dinheiro. Ensinava promissória, dinheiro, lucro, era só o dinheiro. Aí, muito bem. Aí ele viveu a vida inteira. Dentro dele era só dinheiro, era lucro, era negociação, era não sei o que. Aí chegou um belo momento que ele desencarnou. E ele narra. E ele se viu, em primeiro lugar, lá no caixão, um pouco preso ao corpo. Aí rogou, pediu ajuda, tal, aquela escuridão, conseguiu sair. Aí, de repente, ele se viu, ele conta, na rua. Já lá na rua do cemitério. Saiu do cemitério andando, era noite, e vivo, né? E aí ele falou, puxa, eu vou para casa, né? Mas como aí ele viu passar o bonde, aí ele subiu no bonde, acho que era lá no Rio de Janeiro, eu não lembro. Ele subiu no bonde, assim, correndo, né? Fez sinal para o bonde parar, mas não parou. Foi parar. E aí ele subiu no bonde. Aí ele foi caminhando e ele chegou na casa dele.
Aí ele deu um jeito e entrou na casa dele, mas ele nem sabia que tinha morrido, né? Ninguém conversava com ele. Ele falava, ninguém ouvia. Ele achou que estava meio louco, não sabia o que estava acontecendo, tinha morrido. E aí ele começou a sentir cansaço, sentiu fome, sentiu sede. E aí ele, morrendo de sede, abriu a torneira da pia para tomar água. Só que em vez de cair água, caiu ouro em pó da torneira. Caiu ouro em pó. Aí não servia para ele beber. Aí ele sentiu fome, abriu a geladeira, viu um pão. Quando ele foi morder, virou uma barra de ouro. Aí ele estava se sentindo extremamente cansado. Ele quis deitar na cama dele, só que o colchão dele se transformou numa barra gigante de ouro, dura, fria. Tudo que ele via, mexia, era ouro, era dinheiro. Ele não conseguia ver outra coisa, que era o que ele tinha feito da vida dele. Foi uma lição dura que ele levou. Só ouro, ouro. Aí, por fim, ele conseguiu procurar uma casa religiosa, e aí alguém soprou nos ouvidos dele falando assim, ajude, né? Faça caridade. E eu não lembro a história com detalhes, mas ele sofreu muito. Aí ele começou a sair na rua, se modificar um pouco, e ele começou a tentar a inspiração, né? Soprar nos ouvidos de alguns amigos dele, que estavam encarnados, amigos ricos, para ajudar os pobres. E ninguém dava ouvidos para ele também. Até que ele conseguiu inspirar para dar um cobertor para uma pessoa que estava na rua ali no frio. Aí o rapaz recebeu essa intuição e aceitou. Falou, vou comprar um cobertor. Aí comprou o cobertor. E ele ali junto, acompanhando. O rapaz comprou o cobertor, aí ele conseguiu inspirar ele mais um pouco para ir levar pessoalmente. Aí ele foi e deu o cobertor pro cara, né? Pro homem da... Aí o mendigo da rua agradeceu, falou, muito obrigado, Deus te abençoe. Aí esse Deus te abençoe saiu uma energia assim pro homem, né, o encarnado que estava dando, e ele junto, né, ali ao lado. Aí ele recebeu aquela energia. Aí diz ele que foi o primeiro alívio que ele sentiu depois de muito tempo que ele havia morrido. O primeiro ali, que ele se sentiu aliviado pela primeira vez. E aí ele passou a fazer isso, né? E ele até comentou que na mesa do Chico Xavier, ele falou, até agora eu ainda estou mais ou menos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que estava na mesa do Chico, as folhas de vibração, de prece, ele via tudo como notas bancárias, livro do banco, não sei. Ele ainda via só aqueles papéis mas estava melhorando. Aí ele começou a inspirar outros. E diz a história que ele ajudou a inspirar para fundar o Centro Espírita Irmão Faria. Não sei se vocês conhecem. Tem a Federação Espírita, a FESP, a Federação Espírita, lá na rua Santo Amaro. Né? Tem a sede principal na Maria Paula e tem a sede velha na Santo Amaro. E dá para uma outra rua também, outra Japurá. E nessa Japurá, em frente à Federação lá, tem uma casinha lá um pouco mais para o lado, é esse centro aí. Não sei se existe ainda, acho que existe. Eu participei lá um pouco. Todos os dias, esse centro era uma casa, né? Uma casa bem velha, assim, mais outra. Mas o forte do centro, todo dia, todo santo dia, eles saíam para dar comida para os pobres. Inspirados por esse espírito, o irmão Faria. Todo dia, feriado, Natal, eles saíam, preparavam sopa, preparavam suco lá com frutas. E eles iam fazer isso. Então, vejamos o foco do que foi a vida desse espírito. Só pensou em dinheiro, o dinheiro chegou lá, levou uma lição dura. Então nós, né, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? O tema não é o dinheiro, mas é o foco. Nós estamos pensando bem, fazendo bem, ou estamos com coisas ruins em nós, que está nos fazendo ver o mal nos outros, a sentir inveja, raiva. Então, vamos pensar nas lições de hoje, seguindo Cristo, buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, buscando o reino do céu, nós vamos modificar o que nós temos em nós, aí nós vamos ver como a nossa vida se modifica. Ok? Uma boa tarde a todos.
Agora... Bom, agora é aquele momento, né, que todo mundo anseia, né? Fazer as questões, um comentário a respeito do tema. É só levantar a mão, né? E eu levo o microfone até vocês. Vamos lá esse comentário aí. Um por vez, né? Porque todo mundo a fila tá grande aí, um por vez aí. Quem quiser fazer algum comentário. Opa, boa tarde. Só um comentário, né? Quando você falou assim, o modo como a gente vê as pessoas, né? Como a gente vê as situações, veio na cabeça tipo como uma lente, né? Que lente que a gente está usando, né? De repente, se você está usando uma lente cinza, né? Imagina até um óculos. Está usando uma lente amarela, você vai ver tudo amarelo, né? Se você vê uma lente cinza, você vai ver tudo cinza, né? Então é muito interessante, né? No dia a dia, qual é a lente que a gente está optando por usar, né? É interessante aí. Você falando me veio uma coisa na cabeça também. Por exemplo, você está usando a lente da tristeza, né? Você vai ver tudo triste, vai dar foco às coisas tristes. E além disso, tem a questão da atração. Ou seja, você está usando a lente da tristeza, por exemplo, além de ver tudo triste, você vai atrair energias, pensamentos, espíritos que estão na tristeza também, na mesma faixa. Então isso se agiganta, né? Não é só além da sua visão, mas se agiganta. Por outro lado, se você vai procurar ver, está sentindo tristeza, luta contra, vou buscar alegria, vou ver um filme engraçado, vou lutar contra isso que eu estou sentindo, que às vezes é uma influência também. Então, se você conseguir sair dessa faixa, você também vai atrair para si outros espíritos. Você está fazendo bem, que espíritos estão te acompanhando, né? Às vezes a gente vê nos livros do André Luiz, a pessoa está praticando bem ali, sozinho, obscuro, 2, 3, e às vezes está lá o Dr. Bezerra junto, está um espírito, né? Nós falamos o Bezerra famoso, mas um espírito não é conhecido mais de uma aura, está ali ajudando. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas o André Luiz aqui, mas se você vai ler o livro dele, ele está numa casa, ele está na outra, ele foi, não é? Então os espíritos estão trabalhando, né? E a nossa atração, a nossa lente, né, parte de nós, como você falou bem. Conforme a lente que nós estivermos usando, nós vamos ver as coisas de outra maneira e vamos atrair também coisas melhores, né? A ideia é essa, né? Atrair coisas melhores, né? Sempre, né? Porque as coisas não tão boas estão sempre aí, né? A qualquer momento, à disposição, né? É interessante. Mais alguém? Oi, Márcio. Conforme você foi comentando, eu lembrei do livro Paulo e Estevão, né? Saulo, enquanto doutor da lei, rabino, né? O foco dele, a visão dele era a observação da lei mosaica, os preceitos dessa lei, né? Então ele julgava tudo segundo essa visão, essa experiência que ele tinha do mundo, né? O seu mundo em particular. Quando Jesus o chamou, né, a observação do Evangelho, né, ele mudou realmente o foco. Ele começou, depois de ter passado diversas experiências, para prepará-lo para o Evangelho, ele começou a observar, né, que a lei mosaica era muito rigorosa na observação dos aspectos exteriores. Já o cristianismo, ele era a observação dos aspectos do nosso interior, né? Então, ele entendeu que, apesar de passar por grandes dificuldades materiais, através de inúmeras situações, entre elas, né, a solidão, a fome, o frio, a secura, né, do coração humano, quando realmente ele se afasta do Evangelho de Jesus, ele entendeu que é mais fácil seguir o Evangelho de Jesus do que seguir os preceitos do mundo, né? Ou seja, as coisas do mundo. Traz mais alegria você realmente ir de encontro com as leis divinas, trabalhar nesse sentido, praticando o bem, do que realmente ser uma criatura observada por outros, porque você tem posses, você tem influência, poder e autoridade, né? Então, realmente, é tudo uma questão de foco. Quando você opta para enxergar o mundo de uma forma mais simples, né, você enxerga alegria, felicidade, você enxerga as pessoas como irmãs, né?
É verdade, né? Paulo começou a ver mais humano, né? Ele viu que o cristianismo, você lembrou bem, era uma coisa mais humana, né? E quando primeiro ele vê a casa do caminho ali, dos apóstolos, um monte de gente pobre ali, sei que lá, ele fala, nossa, bando de miseráveis, essa gente que não sei o que. Ele tinha até, não é que ele era ruim, mas a visão dele era essa, né? Como você falou bem, exterior, né? As coisas exteriores. Então eles naturalmente achavam que nessa visão exterior, quem era rico, quem era tal, era preferido de Deus, todas essas coisas. E quando ele se converte e aprende com Jesus, ele volta à casa do caminho, né? E aí ele passa a ver as coisas de outra maneira, né? E ele também chega lá abandonado por todos os amigos exteriores, assim. E ele chega lá carente de tudo. E aí ele recebe, né? Depois de um tempo, primeiro quando ele chega lá, o pessoal desconfia do Paulo, né? Acho que ele está tramando alguma coisa lá. Aí quando eles se convencem mesmo que ele realmente mudou, aí eles passam a acolher ele no coração e ele se sente reconfortado, né? Ele passa por tudo isso que você disse. Paulo era um gigante, né? Diz o Emmanuel que era o campeão do evangelho, né? Era um espírito assim. Muito bom. Muito bem, Márcio. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado a todos que participaram. Aí, né, pra gente embalar a nossa, né? É assim, depois de muito recebermos, né? Agora é chegado o momento de retribuirmos e doarmos, né? Então, vamos fazer aquele nosso exercício maravilhoso de concentração. Vamos unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. E vamos abrir os corações em vibrações de paz e amor. Que essas energias salutares possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando a todos aqueles que estão necessitados, quer estejam nos hospitais ou leitos de dor, quer estejam nos asilos ou nos albergues, por aqueles nossos irmãos que se encontram no cárcere, resgatando seus débitos junto à sociedade, por aqueles que decidem os futuros, os destinos de todo um povo, para que hajam com a sabedoria de Salomão, fazendo o que tem que ser feito da maneira correta. Envolva com muito carinho os nossos congressistas, para que dê um rumo novo ao Brasil. Envolvemos com muito carinho também cada habitante desse país maravilhoso. Vamos vibrar pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos lares, nossas famílias e por todos aqueles que se encontram pelos caminhos, para que encontrem o seu rumo, encontrem a luz e possam modificar, se melhorar, buscar e com certeza acharão. Por todas as casas espíritas, todos os centros, todas as igrejas, todos os locais em que se encontram pessoas do bem, para orar, para trabalhar por aqueles necessitados, para que todas essas casas, Senhor, se transformem em farolelos na noite escura, iluminando o caminho daqueles que se encontram perdidos. E por nós mesmos, meu Pai, graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, vamos agradecer essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, de mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, que possamos levar desta casa os melhores ensinamentos que nos auxiliem durante a semana e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Nós encerramos então a primeira parte dos nossos trabalhos, né? Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é os passes. Então primeiro vão receber aqueles que têm o passe magnético e depois o espiritual.
Então, aqueles que vão retornar aos seus lares, vão em paz, que Deus os abençoe e que os oriente a semana inteira e que possamos aqui retornar na próxima semana. Um forte abraço, um abraço fraterno no coração. Vamos em paz.